Será que a nossa alimentação consegue literalmente reverter o nosso relógio biológico em questão de apenas 4 semanas? Pois é, sejam muito bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto num estudo incrível que acabou de sair na prestigiada revista Aging Cell, agora no ano de 2026. É uma pesquisa fascinante que testa uma premissa que parece até ficção científica. Será que simples mudanças na dieta podem realmente alterar a nossa idade biológica em apenas um mês? Todo mundo sabe que a alimentação afeta a saúde a longo prazo, claro, mas ver resultados biológicos tão rápidos assim é algo que desafia totalmente o que a gente entende sobre o envelhecimento. A grande pergunta que não quer calar e que guia essa investigação é exatamente essa. Mudar o que a gente come pode reverter o envelhecimento biológico num tempo tão curto? Para entender isso de um jeito simples, vamos pensar na diferença entre a idade cronológica e a idade biológica usando a analogia de um carro. A idade cronológica é tipo o odômetro do veículo, sabe? Os anos vão passando, a quilometragem vai subindo e não tem como mudar esse número. Já a idade biológica é como se fossem aquelas luzes de alerta no painel, que mostram o estado real do motor ali na hora. Se o óleo está sujo e os pneus estão carecas, o carro acaba parecendo bem mais velho do que a data de fabricação dele. O que esse estudo investiga é se a dieta pode, metaforicamente, trocar esse óleo e apagar as luzes vermelhas do painel do nosso corpo em tempo recorde. E para medir exatamente como andam essas luzes do painel, os cientistas usaram uma métrica super interessante chamada método Klemer-Adubel, ou KDM. Basicamente uma pontuação composta que junta o funcionamento de vários sistemas do nosso corpo, avaliando marcadores como glicose, pressão arterial e proteínas inflamatórias. A partir daí, eles calculam o que chamam de delta age, que é a diferença entre a idade biológica KDM e a idade real que está lá na certidão de nascimento. O conceito central aqui é bem direto. Um delta age negativo significa que o perfil biológico da pessoa parece muito mais jovem do que os anos de vida dela. É a prova em números de que o organismo está funcionando com uma resiliência fisiológica excelente. E isso nos leva à forma brilhante como os pesquisadores montaram o experimento. Eles pegaram os dados de um ensaio focado em 104 adultos mais velhos na faixa ali dos 65 aos 75 anos. E olha que sacada legal. Eles usaram um design rigoroso e dividiram o pessoal em 4 dietas muito específicas. De um lado, a gente tem o contraste entre a dieta onívora, com carne, e a dieta semi-vegetariana, baseada em plantas. Do outro lado, o contraste entre uma dieta rica em gorduras e uma dieta rica em carboidratos. Isso acabou criando 4 grupos. O onívoro rico em gordura, o onívoro rico em carboidrato, o vegetariano rico em gordura e o vegetariano rico em carboidrato. Certo, vamos mergulhar nisso com mais detalhes. O que torna esse experimento realmente espetacular não é só a idade do pessoal, mas o controle extremamente rigoroso que eles tiveram. Durante exatas 4 semanas, absolutamente todas as refeições foram entregues prontas para os participantes. Isso simplesmente elimina um dos maiores gargalos da ciência nutricional: o fato das pessoas esquecerem ou acabarem dando aquela enfeitada sobre o que realmente comeram. A conformidade foi total. E claro, exames de sangue e outros biomarcadores foram recolhidos antes do início e logo depois que essas 4 semanas intensivas acabaram. Vamos olhar primeiro para o ponto de partida. O grupo da dieta onívora rica em gordura, a chamada OHF, serviu como grupo de controle perfeito. Por quê? Porque essa dieta imitava praticamente à risca o padrão alimentar que esses idosos já tinham o costume de consumir antes do estudo começar. E como era de se esperar para quem basicamente manteve a mesma rotina, não rolou nenhuma mudança significativa no delta age deles. O ponteiro do relógio biológico continuou marcando exatamente o mesmo ritmo de antes. Agora, o que é realmente interessante observar aqui é o que aconteceu com os outros 3 grupos. Ao analisar a distribuição da mudança na idade biológica, o grupo que agiu como nosso controle permaneceu super estável. Mas, reparando nas representações da dieta onívora rica em carboidratos e das 2 dietas vegetarianas, a gente nota algo impressionante. Os dados mostram literalmente uma queda considerável na idade biológica. As métricas do KDM nesses grupos caíram em comparação com a linha de base, indicando que o grupo adotou um perfil fisiológico muito mais jovem. Resumindo essas descobertas surpreendentes, se afastar daquela dieta padrão riquíssima em carnes e gorduras trouxe mudanças incrivelmente rápidas. A dieta onívora rica em carboidratos reduziu de forma significativa o delta age. A dieta vegetariana rica em gorduras também teve uma queda estatisticamente bem relevante. E a dieta vegetariana rica em carboidratos mostrou quedas muito parecidas, mesmo que não tenham alcançado significância estatística total em absolutamente todos os modelos. O ponto fascinante aqui é que só de substituir gorduras por carboidratos ou proteínas animais por proteínas vegetais, os ponteiros fisiológicos se moveram na direção da juventude biológica num período de tempo curtíssimo. A nuance: mudanças transitórias versus verdadeiro envelhecimento.
Porque na ciência, um resultado impressionante sempre exige aquele olhar crítico, de detetive mesmo, sabe? A gente precisa fazer uma diferenciação muito importante aqui. Tanto é que os próprios pesquisadores deixam um alerta fundamental. Eles dizem: recomenda-se cautela ao interpretar tais mudanças como evidência de reversão da idade biológica, pois as mudanças observadas podem refletir a responsividade fisiológica aguda aos insumos alimentares e não trajetórias de envelhecimento alteradas. Voltando para a analogia do nosso carro, a dieta foi lá e apagou a luz de verificar o motor do painel, e o desempenho atual melhorou pra caramba. Mas isso não significa necessariamente que aquele desgaste mecânico profundo acumulado ao longo de décadas foi magicamente desfeito em 30 dias. E para dar uma dimensão de quão voláteis esses relógios biológicos podem ser a curto prazo, o artigo cita um outro estudo que é simplesmente extraordinário. Pesquisas recentes descobriram que o estado de gravidez pode aumentar temporariamente a estimativa de idade biológica de uma pessoa em até 2 anos. Mas olha que loucura! Logo após o parto, rola uma reversão drástica e essa idade biológica pode cair em até 8 anos. Isso prova de forma irrefutável que os nossos biomarcadores são incrivelmente sensíveis a estados fisiológicos passageiros, respondendo de um jeito muito plástico ao ambiente que o corpo está vivenciando no momento. Então, o ponto crucial é entender muito bem essa diferença. As métricas que formam o KDM, como a glicose, a pressão arterial e o colesterol, elas respondem num piscar de olhos aos novos alimentos. Mudar a dieta causa uma excelente mudança fisiológica aguda. A saúde dá um salto na mesma hora, o que é maravilhoso para o bem-estar imediato e para prevenir doenças. Contudo, uma trajetória de envelhecimento alterada de verdade que envolva o reparo no DNA ou a diminuição daquele desgaste celular acumulado exige muito mais do que um teste de 4 semanas. Requer hábitos mantidos a longo prazo para que aquela mudança rápida vire longevidade real. Isso nos deixa com uma reflexão super profunda sobre os nossos próprios corpos e escolhas. Será que os nossos hábitos alimentares de hoje são um reflexo fiel de uma verdadeira trajetória de envelhecimento? Ou são um estado biológico temporário que a gente pode reprogramar a qualquer momento? O painel do nosso corpo já provou ser altamente adaptável. Cada refeição que a gente faz carrega o potencial não de apagar o passado num passe de mágica, mas de ajustar quase instantaneamente como os nossos sistemas funcionam hoje. A biologia não é um destino rígido e imutável, mas sim um diálogo constante com o que a gente escolhe colocar no prato. Até a próxima!